Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quando envelhecemos, os nossos ossos vão perdendo densidade e ficando mais fracos. Um processo que pode evoluir para doenças como a osteopenia ou a osteoporose. E aí, qualquer acidente corriqueiro pode causar uma fratura mais grave e danos maiores para a saúde. Hoje no Ligado, você vai saber como se manter longe desse problema e vai saber por que essa prevenção deve começar mais cedo, ainda na infância. Vamos conversar sobre tudo isso agora, no Ligado em Saúde. Fique com a gente. Meu nome é Celso Ricardo, sou chefe da ortopedia do Hospital Municipal Salgado Filho, no Rio de Janeiro, e vim falar sobre osteopenia e osteoporose. Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao Ligado em Saúde. É um prazer ter o senhor aqui com a gente hoje. Tá bom, obrigado pelo convite. Bom, hoje a gente vai falar sobre osteopenia e osteoporose. Quando a gente fica mais velho, os nossos ossos vão ficando mais fracos, vão perdendo densidade, né? E aí qualquer acidente pode causar uma fratura mais grave, né? Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 10 milhões de pessoas sofrem de osteoporose no Brasil. Quer dizer, muita gente que sofre desse problema, né? Vamos começar então entendendo o que é osteopenia e o que é osteoporose. Qual a diferença entre essas duas doenças? Isso. A diferença é mais técnica, porque só a gente vai ter a diferença entre osteopenia e osteoporose quando a gente fizer o exame de densidometria óssea, que aí vai definir, ó, se é um quadro mais grave, é osteoporose, se for um quadro mais brando, é osteopenia. Osteopenia é o início de osteoporose. Início. Se não cuidar, vira uma osteoporose. Isso, a tendência é progredir para a osteoporose. Por isso que a gente vai ter que tentar pegar o paciente no quadro mais leve, né? Que é o quadro de osteopenia. E aí, o que é a osteoporose, então? A osteoporose é uma doença multifatorial, sistêmica, progressiva, né? E silenciosa, que a gente não tem um sintoma específico para a osteoporose. Não causa dor nos ossos? Não tem dor nos ossos. Ela gera uma alteração da microarquitetura do osso e predispondo o paciente a um risco maior de fratura, porque o osso fica, como você falou para mim, fica um pouco mais fraco, né? Vamos ver então uma imagem que vai deixar isso mais claro, como é que essa microarquitetura vai se modificando com o tempo. Porque o osso, a gente imagina que seja uma estrutura rígida, né? Mas ela é toda porosa, né? Isso, existe se você está vendo na imagem do osso normal, ele tem um trabeculado mais forte. No osso osteoporótico, ele tem mais espaço, então a medular do osso fica mais larga e a cortical, que é o osso mais forte, fica mais fino.
Por isso que é um risco maior de fratura. E esse processo de perda de massa óssea é um processo natural? A gente, quando vai ficando mais velho, todo mundo vai passar por isso, essa perda de massa óssea? A tendência é ter a perda óssea natural com a idade. Geralmente é mais progressivo em mulher e o pico, né, de massa, da ingesta, da densidade óssea, da ingesta, tem que ser até os 35 anos de idade, mais ou menos 30, 35 anos de idade, que é o pico de massa óssea. O osso está mais forte. Mais forte. E a tendência a partir dessa idade é você diminuir a densidade do osso. E por que acontece mais em mulher? É porque na mulher tem a regulação do cálcio é regulada pelo hormônio feminino, chamado estrógeno. Então, por isso que acontece mais comum em mulher, porque o estrógeno leva à diminuição da absorção da vitamina D, que é importante para a absorção do cálcio pelo organismo. Então, a diminuição dessa produção de vitamina D e a diminuição também da exposição do sol, a diminuição de atividades físicas, que são fatores predisponentes para você desenvolver a massa óssea, né? Com o tempo você vai diminuindo tudo. Então, na mulher fica mais frequente. E aí costuma acontecer com a mulher em torno depois dos 50 anos. Da menopausa, 40 a 50 anos de idade. E por que algumas pessoas vão desenvolver osteoporose e outras não, já que esse processo de perda óssea é para todo mundo, né? Porque depende com todo quem mundo. guardou cálcio anteriormente. Quem tem um pico de cálcio alto durante até os 35 anos, a tendência você vai perder, mas quando perde, se ele está muito alto, a ingesta, aquela absorção de cálcio na fase adulto jovem está muito alta, a tendência é você perder. Só que ela pode acontecer, a osteoporose só vai prolongar. Pode ser que ela aconteça, vamos dizer, acontecer com 50 anos, ela vai acontecer com 80 anos. Entendeu? Então você pode fazer um acúmulo de cálcio, vitamina D. Por isso que eu até falei no início, né, do programa que essa prevenção pode começar ainda criança, nas crianças, né? Isso. A ingesta normal de cálcio nas crianças é em torno, até 8 anos de idade, é em torno de 800 miligramas por dia. Assim, no adulto jovem, em torno de 1.000 a 1.200. E na fase de 50 anos, você tem que fazer a ingesta de 1.200 miligramas por dia. Essa é a ingesta normal. Uhum. Só que a absorção do cálcio, o cálcio externo, né? Você tem a absorção perdida durante a passagem dele sobre o tubo digestivo. Porque, na verdade, o cálcio ele é absorvido ao nível intestinal, só que ele é regulado a nível renal pela vitamina D. Ele é absorvido mais quando a vitamina D está na forma ativa, que fez a transformação da forma inativa para a forma ativa no rim. E depende de uma coisa que é muito boa, que é o sol. Então, a gente depende da transformação da forma inativa para a forma ativa pelo sol. Então, por isso que é importante o tomar sol. Nos períodos que que pode-se tomar sol, né? Que não é perigoso para a saúde da gente. Até para não dar um câncer de pele, né? Isso. E a gente pode falar que a osteoporose, a osteopenia, são doenças da terceira idade ou outras idades também podem desenvolver? Pode desenvolver outras idades. Pode acontecer a osteoporose, um exemplo para vocês, pode acontecer a osteoporose se o paciente estiver imobilizado por um adulto jovem, quebrou a perna, manteve o gesso por, 3 meses, 4 meses, aquele osso que ficou imobilizado, ele fica osteoporótico, porque ele não tem, ele não tem uso. Ele é um osso que ficou parado numa posição. Então, é uma forma de osteoporose sem ser na idade mais avançada. Mas aí ele pode reverter isso? Não, ele vai reverter quando ele voltar às suas atividades normais. Que aí o osso volta a crescer. A tendência no osso quando você tiver carga, ele forma mais osso. Uma lei da ortopedia, que é a lei de Wolff. Quando você tem carga, você forma osso. E você disse que são doenças silenciosas, né? Que não têm sintomas. Então, você estava falando que a pessoa só procura ajuda quando já sofreu uma fratura. Isso. É isso? Isso. Geralmente, o diagnóstico é feito, o diagnóstico inicial é feito quando a pessoa vai procurar o médico, o ortopedista, né? Vai procurar o médico quando ele tem aquela fratura. Tem a fratura,
e a gente vai analisar o raio-x, a radiografia do paciente, e você vê que ele tem um osso osteoporótico, característico. Que aí faz o exame da densitometria óssea. É um exame simples que você tem no aparelho da densitometria, que ele mede a densidade óssea do paciente em algumas regiões. Coluna lombar, colo do fêmur e terço distal do rádio. Geralmente são nessas regiões. Pode ser feito em crianças também. Aí, quando for em criança, tem que fazer do corpo inteiro. E ela é medida a densidade óssea em relação a um adulto jovem saudável. E como é isso? Ele apresenta o chamado T-score. T-score é um método, é um padrão, é aquele padrão da massa óssea naquele adulto jovem. Quando ele for positivo, é que a densidade dele, a massa óssea, está normal. Quando ele for negativo, a massa está deficiente. Aí tem a graduação. Quando ele for 0, normal. Quando ele for negativo, menos 1 a menos 2,5 desvios padrões, é considerada osteopenia. E acima de menos 2,5 desvio padrão, é considerado já osteoporose. Ou ele tem qualquer densidade, ou ele tem uma fratura característica de osteoporose. São fraturas em determinadas regiões. São fraturas na coluna lombar, a fratura de uma costela, a fratura do punho, a fratura do colo do fêmur e um osso característico de osteoporose, radiologicamente, né? Então, se você está falando que as pessoas geralmente procuram ajuda quando já sofreram uma fratura, é raro, então, alguém diagnosticar que está com osteopenia. Não, pode ser diagnosticado, que às vezes, na medicina preventiva, o paciente procura um médico que faz um check-up e acaba, geralmente, pacientes quando tem 35 a 40 anos, a pessoa já começa a procurar um médico, aí vão fazer a densitometria nessa faixa etária, que é a faixa que começa a perder a massa óssea. E aí os maiores riscos da osteoporose são as fraturas, né? O maior risco é a fratura. O objetivo é prevenir essas fraturas, entendeu? É você tentar evitar que uma nova fratura aconteça. E aí, se a fratura for muito grave, pode até impedir a pessoa de andar por muito tempo, né? Quando já for pessoa mais idosa, quebrar o osso da bacia ou o fêmur, já fica mais complicado desse osso se reconstituir, né? Se um osso for de qualidade ruim, a gente vai ter que usar implantes mais específicos para poder corrigir essa fratura do paciente, entendeu? Não vai ser tem que usar placas ou umas órteses que seja apropriada para aquele osso. O que pode causar? É principalmente essa falta de vitamina D, falta de cálcio, ou existem outros fatores também? Não, existem outros fatores. Tem fatores de risco que levam à osteoporose, que são a idade, que é um fator de risco, a baixa de estrógeno, a baixa ingesta de cálcio, o excesso de cafeína e o uso de álcool, porque ele diminui a excreção do cálcio na via renal e pode gerar a osteoporose. Tem o tabagismo, tem a falta de exercício físico. Tudo isso são fatores de riscos que podem gerar osteoporose. Alguns fatores são modificáveis, outros são não modificáveis. E aí, a partir de que idade a pessoa tem que começar a prestar atenção nisso, assim? É bom fazer esse exame da densitometria óssea para ver como é que está. Em torno de 35 a 40 anos. E aí, falando desse tratamento, né? Se a pessoa volta a ingerir cálcio, a tomar sol, esse osso fica mais forte? A tendência seria se fortalecer. Mas o importante é modificar alguns fatores que possam... Que causaram, né? O principal objetivo é descobrir o que causou para ir lá mudar. Para ir mudar. Existem várias formas. Você tem que modificar. Alguns também medicamentos geram a osteoporose, como glicocorticoides, excesso de hormônios tiroidianos, tudo. Se for esses fatores, você vai lá tratar a causa específica daquilo. Se for uma imobilização prolongada, você retirar aquela imobilização. Alguns outros fatores, você pode estimular o paciente a fazer uma prática de exercício regular.
Se ele for fumante, você impedir esse fumo. Mas aí o osso ele vai voltar a ser Até- o que era antes? Ele tem como Não, voltar a voltar, forma de adulto forma jovem. adulto jovem não tem Não como. tem como. Vai Ter manter naquele nível... para não piorar. Não, isso, para evitar, como eu te falei no começo, evitar a segunda fratura. Então, depois do intervalo, nós vamos continuar a conversar sobre osteoporose e osteopenia. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta e a conversa hoje é sobre osteoporose e osteopenia. O meu convidado é o Dr. Celso Ricardo, que é coordenador de ortopedia do Hospital Salgado Filho. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha na história da dona Sônia, que foi diagnosticada com osteoporose, e a gente vai saber como é que ficou a vida dela depois disso. Vamos ver. Eu diagnostiquei quando eu fui ao médico e ele me pediu um exame que se chama densitometria óssea. Por aí ela viu que eu já tinha uma osteoporose um pouco adiantada. A reposição hormonal, ela me pediu logo de início. Eu comecei a fazer, mas eu não quis dar continuidade e disse a ela que eu não faria, que ela me desse outra medicação. Porque na época eu ouvia falar muita coisa, que a reposição hormonal poderia dar câncer e várias outras coisas, né? Outros efeitos colaterais. Qual foi o tratamento? De início eu só tomava cálcio e foi me aconselhado muito leite, tudo que tivesse leite, né? Queijo e também tomar sol. Até que ela foi sempre se agravando, embora eu sempre continuasse o tratamento, né? Aí até que vieram as fraturas. As fraturas, eu não precisei cair, foi espontânea. Eu vinha do banheiro para o sofá, senti uma dor muito forte, sentei no sofá, como eu sentei eu fiquei. Saí daqui de maca para o hospital. E a outra também começou a me dar uma dor muito forte nas costas, que foi a última que eu tive. Foi uma vértebra e já estava outra para fraturar, que o médico viu na ressonância, e aí eu fui obrigada a fazer o cimento ósseo. O grau da minha osteoporose é grave, porque eu ainda tomo uma injeção, né, que é venosa, uma vez por ano. Essa injeção é para evitar a fratura, e mesmo assim eu tenho fratura. Eu não posso passar uma roupa, lavar também não posso varrer uma casa, não posso caminhar muito, porque hoje em dia eu sinto dores, muitas dores. Eu tenho dor diariamente, eu tenho pessoas aqui para me ajudar. Por exemplo, agora durante o dia eu só tenho uma, porque eu não posso ficar sozinha, que de repente, sei lá, eu estou fraturando, né? Não sei, porque as minhas fraturas são totalmente espontâneas. Eu posso estar aqui conversando com você e está fraturando. Então, apesar disso tudo, eu estou ótima, estou feliz, vivo minha vida, vou ao cinema, vou ao teatro, vou ao shopping, tudo devagarzinho, mas vou. Devagar sempre, mas chego lá. Bom, a dona Sônia, ela ficou com medo de fazer essa reposição hormonal. Quais são os reais riscos dessa reposição hormonal nesse tipo de tratamento? Não, porque diz a lenda, né, para os pacientes, dizendo que a reposição hormonal geraria um câncer. Não, mas você pode fazer a terapia de reposição hormonal para você poder, se a causa foi a baixa do estrógeno, a causa da osteoporose. Que tendência é ser, porque ela provavelmente já estava na menopausa há bastante tempo. E ela falou também sobre essas fraturas que acontecem espontaneamente, né? A gente estava falando sobre os pequenos acidentes, uma queda. Mas ela falou, não, eu fui do banheiro para a sala, quando eu sentei no sofá, fraturou. Isso. A osteoporose fica grave depende nesse da lugar, gravidade, né? Gravidade da perda da densidade óssea. Geralmente, essas fraturas que ocorrem espontaneamente, geralmente é na coluna vertebral, onde que há uma compressão da vértebra
gerando um acunhamento dela. A parte anterior da vértebra, ela diminui de tamanho mesmo, ela comprime e até a pessoa podia ficar até um pouco mais curva. A postura da pessoa, a tendência ela é encurvar pelo grau de acunhamento anterior da vértebra. Então, esses idosos que eles andam muito encurvadinhos, assim, talvez eles... Pode pesquisar. Pode pesquisar que talvez eles tenham osteoporose. Isso. Aí a gente estava falando, né, desse consumo de cálcio, de tomar sol. Os melhores horários para tomar sol, então, é antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. O ideal seria 20 minutos, entre 8 da manhã e as 10 horas da manhã, e no final da tarde, entre 4 horas da tarde até as 5h30, 6 horas da tarde. E por quanto tempo, mais ou menos? 20 minutos. 20 minutos. Todos os dias? Todos os dias. Por quê? Porque o sol, como a gente explicou no começo do programa, o sol é importante na transformação da forma inativa da vitamina D para a forma ativa da vitamina D. Por isso que é importante o sol. E a vitamina D é importante porque ela aumenta a absorção do cálcio pelo organismo. E aí, nessa ingestão de cálcio, né? A gente sabe que o leite tem muito cálcio e aí os derivados de leite também tem. Mas quais os outros alimentos que a gente também pode ingerir que são ricos em cálcio? Leite, iogurte, derivado de leite, queijo. Nos grãos, o feijão, seja ele branco ou preto, ou até o feijão mulatinho, né? Nas verduras e legumes, brócolis, geralmente da cor verde, brócolis, couve, espinafre, quiabo, tudo são ricos. No nível do peixe, sardinha, bacalhau, tudo são ricos em cálcio. E o leite, ele pode ser desnatado ou em pó, tem o mesmo efeito? Não, leite integral a de preferência que tem maior nível de cálcio. Sobre os exercícios físicos, né? Quais os mais indicados para a osteoporose? A musculação, você falou que quando fortifica... Isso, tem que ter, mexer as articulações, né? Você tem que aumentar a massa muscular. Você pode fazer a musculação com certa moderação pela idade da pessoa, né? E exercícios de baixo impacto. São exercícios que não traumatizem muito as articulações, já que são pessoas mais idosas. E é feito também o uso de medicação nesse tratamento? Pode ser feita a ingesta exógena do cálcio, né? Você pode administrar cálcio. Se você tem alguma deficiência de vitamina D ou insuficiência da vitamina D, você pode estimular a vitamina D também, fazer vitamina D via oral. A gente também tem medicamentos que estimulam a formação do osso, como um bifosfanato, e tem medicamentos que inibem essa reabsorção óssea, que são as calcitoninas. E o que ajuda e atrapalha, falando de alimentos, né, nessa absorção do cálcio pelo organismo? Não, qualquer transtorno, como o cálcio é absorvido a nível intestinal, qualquer transtorno a nível do intestino, você gera alteração na absorção do cálcio. E se tiver algum transtorno renal, como a vitamina D é via renal, também pode gerar a diminuição da absorção do cálcio. Então, as principais mudanças que as pessoas que são diagnosticadas com osteoporose têm que fazer na vida é consumo de cálcio, tomar sol e exercício físico, né? É a receitinha básica. Isso. E tratar, se tiver uma causa específica, tratar a causa específica. E aí, essa administração do cálcio ou da vitamina D, se tiver... Isso, aí tem que ser regulado de acordo com os exames. No momento que ela é diagnosticada com a densitometria, você pede para dosar cálcio, você pede para dosar a vitamina D, você pode pedir alguns marcadores de formação óssea, de reabsorção óssea também. E você vê o que o paciente, e se tiver alguma causa específica, se ele está usando algum remédio específico que diminui a absorção do cálcio, se ele tem alguma doença que aumente vamos dizer, uma doença da tireoide que aumenta a produção de uma tiroxina, também pode alterar a absorção do cálcio. Então, tem que tentar descobrir qual é a causa daquele excesso, ou às vezes não vai ter a causa é o próprio envelhecimento do organismo. A dona Sônia falou na matéria sobre cimento ósseo, que ela teve que fazer uma operação. Na maioria das vezes essas operações são necessárias?
Não, depende do grau de acunhamento dessa vértebra que ela foi acometida, entendeu? Ela provavelmente teve uma fratura que levou a diminuição grande e um comprometimento grande daquela vértebra. Ela colocou cimento dentro da vértebra para aumentar o tamanho da vértebra. E eu queria saber sobre o sistema público de saúde. O sistema público está preparado para atender essas pessoas? Quem teve uma fratura pode procurar que profissionais? Como é uma doença multifatorial, né? Tem vários fatores, pode também ter um tratamento multidisciplinar por várias pessoas. Pode ser procurado do ginecologista, para ter se for uma causa de diminuição do estrógeno, né, do estrogênio. Tem que procurar o fisioterapeuta para agilizar nessa movimentação das articulações, na prevenção de novas fraturas, reeducação postural, busca de um equilíbrio melhor do organismo, nutricionista para poder ver como é a ingesta do cálcio e dos alimentos, né, que tem mais cálcio para poder regular esse mecanismo. E o ortopedista que vai tratar já na fase final, que é a fratura. E o mais importante quando a gente fala desse tipo de doença é a prevenção, né? A gente falou no primeiro bloco, é um tipo de doença que você tem como prevenir desde a infância, né? Nesse acúmulo de vitamina D, de cálcio. Então, o mais importante é hoje você começar a se preocupar, independente de qual idade você tem, começar a se preocupar com os seus ossos hoje, para que no futuro... Isso, a tendência é você fazer uma reserva grande para no futuro ter a perda menor. Isso aí, e manter sempre a vida saudável, né? Isso, com exercício físico, com uma atividade física, que vai ajudar também nessa prevenção contra a osteoporose. Doutor, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Ligado em Saúde hoje. Eu que agradeço o convite. Bom, hoje nós falamos sobre osteopenia e osteoporose. Se você tem alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema, envia pra gente. Os contatos estão aparecendo no seu vídeo e você também pode falar com a equipe do programa pela nossa página do Facebook. É só curtir e participar. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau!